And I cried all night, and I couldn't sleep. All she wanted was to go to the sea. Então hoje, lá no capítulo 5 da nossa apostila, nós vamos falar do tempo para o atleta, tá? E como que o tempo ele faz parte da organização dentro do esporte, tá? Então, o tempo ele é fundamental, tá? Nós vamos perceber, né, ao longo desse estudo que o tempo ele vai determinar alguns esportes e vai influenciar alguns outros, tá? Então, acompanhe aí comigo e vamos embora descobrir e desvendar mais conhecimentos aqui dentro da área de educação física, ok? Então, para iniciar esse bate-papo nosso, nós vamos compreender o tempo desde a antiguidade, né? Então, assim, o tempo ele faz parte da história e ele está desde os primórdios do homem, tá? Então, o tempo ele sempre existiu, tá? E um grande exemplo é essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Então, veja aí. Tá dividido ali em pré-história, história. Dentro da parte de história nós temos ali as idades, né? E logo abaixo, na linha, nós vemos ali os anos. Então, esta é a prova de que o tempo ele sempre fez parte, né? Ele sempre existiu dentro do contexto aí do ser humano. Tudo que está ligado à nossa prática diária, tudo que nós fazemos, tudo que nós nos relacionamos, né, com as nossas práticas, obviamente, tem uma forte relação com o tempo. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para nós desvendarmos. Então veja bem, o trabalho ele está totalmente relacionado com o tempo. Por quê? No trabalho existe o horário a ser seguido, né? Algumas empresas têm lá um estilo de cartão que a pessoa passa numa máquina e ali vai detectar o horário que ela entrou, o horário que foi almoçar, que voltou do almoço e o horário que vai para casa, né, após trabalho. Então ali o trabalho ele é totalmente determinado pelo tempo. E aí temos, né, as nossas atividades de brincadeiras, a educação física escolar, por exemplo, né, nós sabemos que temos tempo lá de 55 minutos de aula. São 2 aulas por semana, logo temos 110 minutos. Então, tempo de lazer, né, dentro da atividade de educação física também é determinada pelo tempo e muitas vezes na rua, né? Antes da pandemia, quando nós brincávamos na rua, algumas brincadeiras eram determinadas pelo tempo, tá? E até mesmo o momento de descanso, de tranquilidade, né, de relaxo, tudo isso, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tem essa forte relação com o tempo, tá? Tendo continuidade, vamos verificar agora o seguinte. Cotidianamente, ou seja, todos os dias, nós determinamos tempo para quase tudo que fazemos, ou se não, porque para todas as coisas. Algumas pessoas são bem criteriosas e rigorosas com relação a isso, né? Então, nós determinamos na verdade tempo para dormir, né? Dormir às 22 horas, certo? Se eu dormir 8 horas, vou acordar que horas? Isso mesmo, vamos acordar às 6 da manhã. São 8 horas de sono, então das 10 da noite, 22 horas, até às 6 da manhã são 8 horas de sono, tá? Então nós determinamos esse tempo. E se eu determino esse tempo, né, para dormir, obviamente que eu tenho um horário para acordar, tenho um tempo para acordar, para despertar, né? Assim como para estudar. Você agora, neste momento, está aí sentado no seu sofá, em frente à TV, confortavelmente, né? E você está tendo um tempo para estudar, tá? Isso é muito fundamental e importante. E, deu fome agora, hein? Também determinamos tempo para nossas refeições diárias, tá? Seja quantas refeições você fizer,
é gerado ali um horário específico. Então você tem um tempo para realizar essas refeições. Então isso faz parte aí da nossa vida cotidiana. Bem, então vamos agora verificar, pessoal, que o tempo também ele está totalmente relacionado ao esporte. Então assim, todos esses procedimentos, né, eles estão totalmente relacionados com o esporte, tá? Então, como eu disse lá no início do nosso bate-papo, alguns jogos, algumas modalidades esportivas, elas são determinadas pelo tempo, tá? Como outros são apenas influenciados por ele. Tá? Então eu trouxe aqui dois exemplos para que possamos verificar aí na prática. Então veja bem, ó, chegando aí essa imagem, tá? É um jogo de futebol de campo. Esse esporte, o que você acha? Ele é determinado pelo tempo ou influenciado por ele? O que você acha? Sim, muito bem. É determinado pelo tempo. Por quê? Esse esporte ele tem um tempo de jogo, tá? São dois tempos de 45 minutos, totalizando 90 minutos de jogo. Então, o futebol de campo é determinado pelo tempo. Enquanto, tá? Uma corrida no atletismo é influenciado pelo tempo, tá? Então, o atleta, quanto mais veloz ele for, né, menor será o seu tempo no percurso. Então a gente vê o Usain Bolt, né, correndo, a gente percebe que ele corre em alta velocidade e isso influencia no tempo. Muito bem, pessoal. Então, falando de tempo e ritmo, tá? O ritmo ele está associado à ideia de medida. Ele se associa a essa ideia de medida, tá? E haverá ritmo quando ocorrer uma descontinuidade, né, no fluir, tá? E aí tem uma comparação que leva à existência, né, de medida, né? E ele vai estar entre as partes, né, ou os fragmentos daquilo que se move. Então, um pouquinho complicado, né? Mas eu trouxe aqui uma imagem prática, tá? Que vai nos fazer ter essa ideia dessa associação do ritmo com a medida, com a ideia de medida. Veja que interessante, né? Então nós temos aqui, né, essas ondas, veja que ela é descontínua, tá? Então ela gera ali um ritmo e está associada a essa ideia de medida. E lá em cima nós vemos aquela numeração que são os números do batimento cardíaco. Então esse aqui é um exemplo que nos mostra o ritmo associado, né, à ideia de medida. Vamos lá então, dando sequência na nossa aula, o ritmo ele se manifesta desde o início da vida, tá? E para você ter ideia, o início da vida dentro da barriga da nossa mãe, né? Quando nós estamos lá no útero, guardadinho, tá? Começando a se desenvolver, já há ritmo em nós. E sabe como? De que forma? Através do batimento cardíaco, tá? Então o coraçãozinho lá do feto, né, do bebezinho, ele já está em funcionamento, certo? E esse funcionamento ele está em um ritmo. Quando a mamãe vai lá periodicamente, né, no ginecologista, para fazer todos aqueles exames, aqueles processos de acompanhamento, é verificado o batimento cardíaco do bebê. E bate muito, muito rápido, cerca de 170 vezes por minuto, 180, depende muito do bebezinho, né, mas essa média. E aí está dentro de um ritmo, né, descontínuo. Muito interessante. Então esse aqui é um exemplo, né, que o ritmo está na nossa vida desde o início dela e dentro da barriga da nossa mãe. Interessante, hein? Muito bacana. Legal. Ritmo. Qual é o significado do ritmo? O que é ritmo? Ritmo, ele vem do grego, né? Significa movimento, né? É movimento regular. E vai designar o fluir.
movimento, tá? O movimento regulado. E, como eu já disse anteriormente, o ritmo ele está associado em nossas vidas desde a nossa existência, do início da nossa existência. Muito bem, pessoal. Então entendemos o que é o ritmo, que ele vem do grego, tá? E dentro da área esportiva, o ritmo está totalmente ligado à parte rítmica, tá? E aí temos dois objetivos, que é o desenvolver e harmonizar o quê? As funções motoras, tá? E, consequentemente, equilibrar os movimentos corporais dentro do espaço e do tempo. Então, todo movimento realizado dentro do esporte, seja uma finta no futebol, um ataque no voleibol, uma corrida de velocidade de 100 metros no atletismo, tá? Um salto em altura, enfim. Todas as modalidades esportivas têm rítmica e ela precisa ser desenvolvida e também ter uma harmonia, tá? Para que essas funções motoras, né, e esses movimentos melhorem consequentemente com o treinamento. O que é interessante? Que por meio do ritmo, tá, é possível desenvolver a formação básica e técnica do movimento. Os sons, tá, e os sons da natureza harmônica, nós podemos desenvolver tipos de danças, tá? Então sons, instrumentos, enfim, de palmas, os ritmos, né? Isso nós desenvolvemos alguns tipos de danças, né, que são inúmeras aí ao redor do mundo, tá? E o aprimoramento técnico, tá? Nas modalidades esportivas devem-se ao ritmo, que é lá naquele primeiro conceito lá em cima, tá? Que para desenvolver a formação básica e técnica de movimento é preciso ter um aprimoramento técnico, tá? E o ritmo ele sempre vai fazer parte. É impossível um atleta aumentar a sua velocidade se não tiver um padrão rítmico, tá? É impossível um atleta de futebol fazer uma finta se ele não tiver um padrão rítmico. Então é fundamental e muito importante para que esse aprimoramento técnico, né, esse desenvolvimento, ele possa se alavancar com êxito, né, e de forma assim, com uma resposta muito positiva. O ritmo ele é crucial, ele é importantíssimo. Vejamos aí alguns exemplos, pessoal. Bem, pessoal, vocês viram aí que essas modalidades esportivas são bem complexas, né? E é preciso ter um padrão rítmico muito potente, forte, para que possa cada dia determinar a quebra de recordes, né? E a melhora no potencial esportivo. Bem, o que vale lembrar, ressaltar, é claro, é que cada um de nós temos um padrão rítmico próprio, né? Então temos que nos respeitar. O meu padrão rítmico que eu possuo, né, é diferente do seu,
assim como o seu é diferente do seu vizinho, do seu colega. Então, cada um possui um ritmo diário próprio, tá? Isso tem que ser respeitado. E é claro, você respeitar os seus limites. Bem, nós temos uma certa sensibilidade, tem que ter essa sensibilidade de ritmo para atingir a superação de metas, que entra naquela questão do respeito próprio, tá? Tem que respeitar o seu padrão rítmico, tá? Isso é fundamental e importante. E outra questão interessante, o ritmo vai desenvolver, né, a capacidade de compreensão e interpretação de estruturas temporais e dinâmicas, tá? Isso é fundamental e importante para se atingir algumas metas, né, alguns objetivos. Eu trouxe um exemplo aqui, né, que vai explicar muito bem essa questão. Então, olha só esse GIF aqui. Tá? Uma canoagem, nós temos aí 8 atletas, tá? E eles seguem o padrão rítmico e isso faz com que eles atinjam mais velocidade, né? Olha que interessante, olha que é muito bem executado esse padrão rítmico, né? Aumenta a velocidade e, consequentemente, ali dentro da prova, eles atingem o percurso no menor tempo, tá? Isso é muito interessante. Mas, né, a descontinuidade, né, nessas formas de desenvolvimento, tá? Ela vai tanto sendo no movimento, né, ou até mesmo na emissão de sons, gera um certo distúrbio, né? Se aqueles remadores fizessem uns movimentos de forma descontínua, tá? Isso ia gerar um distúrbio. E uma banda musical, se cada um toca num tom diferente, vira uma meleca, né? Fica horrível o som. Veja só alguns exemplos, né, de alguns distúrbios. Então, olha só que interessante. O rapaz do meio ali, né, estava totalmente remando, né, de uma forma rítmica, né, imprópria. Então, isso fez com que ele caísse ali da canoa. Vai lá. Remando errado, perdeu o controle, caiu. Tá? Aí aqui também. Além de cair, derrubou os outros, né? Então são padrões aí que geram uma descontinuidade no fluir, né? E isso acaba dentro do movimento gerando alguns distúrbios e aí consequentemente gera algumas frustrações, como nós vimos aí anteriormente. Vale lembrar e ressaltar, né, que o ritmo ele não é exclusivo do meio artístico ou do meio musical. Ó, banda, música, heavy metal ou uma dessa. Não é exclusivo. Bem, dentro da capacidade humana, né, do se movimentar, nós percebemos que há ritmo. E aí nós temos duas fases. Tá? A fase de contração e a descontração. Né? Alguns autores chamam de contração e relaxação muscular, ou contração, descontração muscular. Tá? Veja esse exemplo. Ó, uma caminhada. Então, a pessoa ela gera um caminhar no padrão rítmico, tá? E esse padrão rítmico faz com que ocorra contração e descontração muscular. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Então nós temos ali o músculo, tá? E o músculo, quando ele se encurta, isso gera uma contração. E aí quando o músculo se alonga, é a descontração muscular, tá? Então, esse padrão rítmico que é gerado lá no nosso subconsciente, né, quando nós pensamos, né, em gerar um movimento, é gerado, né, as contrações, descontração muscular, e aí dentro de um ritmo, né, nós geramos aí uma caminhada, ok? Bem, o ritmo é a capacidade de ordenação e harmonia nos movimentos, tá? Então, assim, os movimentos para serem muito bons, né, muito positivos,
tem que ter essa harmonia, tem que ter essa ordenação. Um bebezinho, quando está aprendendo a andar, ele não tem essa compreensão de ordenação e harmonia. Com o passar do tempo, ele vai aprimorando até realizar aí um movimento de caminhar e andar perfeitamente dentro de um padrão rítmico, tá? Vale ressaltar isso que é muito importante. Veja, um exemplo aí dessa ordenação, a ginástica rítmica, né? Você vê ali as atletas estão realizando ali os movimentos dentro de um padrão rítmico perfeito, né? Porque é um esporte aí de altíssimo rendimento e que gera bastante ritmo, né? E tem que ter essa harmonia e essa ordenação aí que nós falamos anteriormente. Até mesmo nesse esporte tiro ao alvo, tá? O respirar, né? O batimento cardíaco, tudo isso influencia, né, na visão ali do atirador para poder acertar o alvo, tá? Então, estes são os padrões aí rítmicos, né, relacionados à ordenação e harmonia. Bem, pessoal, a harmonia de tempo e espaço, né, do interior para o exterior, né, do forte para o fraco, tudo isso com ordem natural dos movimentos. E isso influencia até a nossa saúde, né? É muito fundamental e importante, então, que dentro do nosso movimento haja padrões harmônicos, né, de ritmo, para que nós possamos desenvolver todo o aspecto físico, né, de movimento bem harmoniosamente, tá ok? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós iniciamos aí o capítulo 5, né, da nossa apostila. Falamos sobre a questão de ritmo, de tempo. E na próxima aula, tá, dentro do capítulo 5 ainda, eu aguardo você porque nós vamos discutir sobre um esporte de marca, tá? O atletismo. Então, o atletismo é uma modalidade esportiva aí que exige muito, mas muito mesmo, de noções rítmicas e também de tempo. Tá ok? Se cuida, pessoal. Fique em casa, tá? Se precisar sair, use máscara, tá ok? Lave bem as suas mãos e eu encontro você na nossa próxima aula. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!